Olá pessoal, tudo em paz? A aula de hoje vai falar sobre tempo de meia-vida, que é continuação sobre o assunto de cinética química, tá bom? O que seria o tempo de meia-vida, moçada? O tempo de meia-vida tempo de meia-vida é uma definição bem simples. É o tempo em que a concentração de um reagente cai pela metade. Por exemplo, se eu começo uma reação que a concentração do reagente, concentração inicial, sei lá, é 100 miligramas por litro. Quando essa concentração atingir 50 miligramas por litro, o tempo que levar para isso aqui acontecer é o chamado tempo de meia-vida, que o símbolo é esse aqui, T1/2, ok? Então, sempre que a concentração cai pela metade, eu tenho um tempo de meia-vida. Por exemplo, se eu começo com a concentração de 8 mols por litro, depois do primeiro tempo de meia-vida, a minha concentração vai ser 4 mols por litro. Depois do segundo tempo de meia-vida, o que vai acontecer? Eu saio de 4 e vou agora para 2 mols por litro. Depois de um terceiro tempo de meia-vida, eu saio de 2 e vou agora para 1 mol por litro. E assim continuaria. Depois do próximo tempo de meia-vida, eu vou sair de 1 para metade, 0,5 mols por litro, ok? E vai continuando. Ou seja, o tempo de meia-vida é o tempo em que a concentração sai de um valor e cai pela metade, no caso, 8 cai para 4 no primeiro tempo, no segundo tempo cai para 2, no terceiro tempo cai para 1 e assim vai. Ou seja, é um tempo exponencial. A mudança de concentração é exponencial, não é linear. Porque sempre é o que acontece. Você vai ter uma concentração a metade que você tinha inicialmente, tá certo? Então eu vou começar aqui a demonstrar para vocês, a partir daquelas fórmulas que a gente viu, como é que calcula o tempo de meia-vida, ok? Eu vou iniciar aqui com a reação de primeira ordem, que é um pouquinho mais complicado, mas não é tão complicado. Assim, ó, lembrar vocês. Você vai lembrar que a equação da reação de primeira ordem, a lei de velocidade é essa aqui, ó, que o logaritmo neperiano da concentração no tempo t, né, é igual a menos k vezes t, mais o logaritmo neperiano da concentração no tempo zero. O que vai acontecer aqui, pessoal? Acontece o seguinte, ó, que essa concentração aqui, ela depende do tempo, certo? E aqui eu vou ter a concentração inicial. Mas o que vai acontecer? Quando essa concentração aqui for igual a metade dessa aqui, ou seja, imagina, a partir de 100 e agora eu estou com 50, estou na metade, não é isso? Isso só vai acontecer quando esse tempo for o tempo de meia-vida. Então, eu posso pensar assim, ó, quando a concentração no tempo t for igual a metade da concentração inicial, isso vai acontecer quando o tempo for exatamente o tempo de meia-vida. Então, escreva aqui, mais ln de R0, ou seja, essa concentração vai ser a metade dessa quando esse tempo for o tempo de meia-vida. Então, o que é que eu faço aqui? Eu isolo esse K tempo de meia-vida. Faço assim, ó, vem para cá positivo. K vezes o tempo de meia-vida vai ser igual ao ln da concentração inicial menos o ln da concentração inicial dividido por 2. Passei para cá, ok? Aí tu vai lembrar o seguinte, que eu falei na aula passada, que a subtração de logaritmos é o quociente é o logaritmo do quociente. Então, eu escrevo assim, ó, K vezes o tempo de meia-vida igual ao logaritmo neperiano da concentração inicial dividido pela concentração inicial dividido por 2, ok? Vai ser esse dividido por esse. Ora, isso aqui é como se fosse assim, moçada, ó. Eu vou cancelar aqui, é como se fosse assim, ó, 1 dividido por 1/2. Só que 1 dividido por 1/2 é igual a 2, ok? O que eu concluo? Que a constante vezes o tempo de meia-vida vai ser igual ao ln de 2, ok? Só que tem um detalhe aqui, moçada. O ln de 2 é calculado, é da 0,693, ok? Isso aqui é igual a 0,693. Resultado, vou concluir aqui, ó, que
Se eu pegar esse tempo de meia-vida e isolar ele aqui, eu vou ter que vai ser igual a esse valor, 0,693, dividido pelo K. Ok? Ó, vou pegar aqui, ó. K vezes tempo de meia-vida vezes ln de 2, ou seja, K vezes tempo de meia-vida é igual a 0,693. Portanto, tempo de meia-vida é 0,693 dividido por K, ok? Então, essa é a forma para calcular o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem. Vou fazer com vocês um exercício bem simples para você entender como é que essa fórmula é utilizada. Por exemplo, esse exemplo aqui. Diz assim, uma reação química, ela é de primeira ordem, tem uma constante de velocidade de 0,034. Qual é a meia-vida? Muito simples. Se eu acabei de falar para vocês que o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem é igual a 0,693 dividido por K, é só substituir. O tempo de meia-vida vai ser igual a 0,693 dividido pelo K, que ele me deu aqui, que é 0,034. Veja que a unidade é minutos a menos 1. Então, eu vou ter um tempo aqui em minutos. Fazendo esse cálculo aqui, moçada, você vai encontrar um valor de 20,38 minutos, ok? Então, questão bem básica, só para a gente treinar aqui a fórmula, beleza? Vamos continuar, então. Aqui eu tenho um outro exemplo para mostrar para vocês. Veja bem. Aqui diz assim, ó. O composto A, ele sofre decomposição de primeira ordem e tem um tempo de meia-vida de 40 minutos. Qual será a fração de A restante depois de 80 minutos? A questão é um pouquinho mais complicada. Mas vamos lembrar aqui. O que nós temos aqui? Que o tempo de meia-vida, né, para uma reação de primeira ordem, é 0,693 dividido por K. Posso fazer aqui o contrário, descobrir aqui o K. O K vai ser igual a 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida, ok? E é isso que nós vamos fazer. Eu preciso calcular esse K para resolver essa questão. O K, nesse caso aqui, vai ser igual a 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida, que ele fala que é 40 minutos. Ok? 40 minutos. Ora, fazendo esse cálculo, moçada, a gente vai encontrar um valor de K se você dividir isso por isso, um valor de 0,0173. Ok? No caso, esse K ele vai ser em minutos a menos 1, que a unidade aqui é minutos, ok? Muito bem, mas o que ele pede? Ele pede qual será a fração de A depois de 80 minutos. Aí tu vai usar a fórmula. Logaritmo neperiano da concentração no tempo t igual a menos k vezes t, mais o logaritmo neperiano da concentração no tempo zero, ok? Ele está perguntando uma fração. Por quê? Porque ele não deu a concentração inicial, mas não tem problema. O que a gente faz? A gente faz assim, a gente pega esse k, t, joga para cá. Aliás, não, você vai pegar isso aqui, ó, joga para cá, vai ficar assim, ó. Ln da concentração no tempo t menos Ln da concentração no tempo zero igual a menos K vezes T, ok? Ó, peguei isso aqui e joguei para cá. E aqui mantive o KT nesse lado, ok? Nesse lado da igualdade. Muito bem, o que é que eu faço agora? Vamos lembrar de novo. Isso aqui, a subtração de um logaritmo é o logaritmo de um quociente, ok? Então, transformar no quociente. Fica assim, ó. Ln da concentração no tempo t sobre a concentração no tempo zero. Isso vai ser igual a menos K vezes T. Só que eu tenho o K, que eu calculei, né? Que é 0,0173. E tem o tempo que ele está me pedindo, depois de 80 minutos. Então, multiplico por 80, ok? Ora, moçada, isso aqui, fazendo essa conta aqui, detalhe que é negativo. Sempre esqueço de colocar uma equação negativa, que é negativo, ok? Fazendo essa conta aqui, eu vou ter o seguinte, que Ln da concentração de R no tempo t pela concentração de R no tempo zero, isso vai ser igual a esse produto. E esse produto, moçada, dá igual a... Se você multiplicar na sua casa, vai ficar menos 1,386. Ora, ele está perguntando a fração. Ele está perguntando essa fração aqui, ó. Qual é a relação entre a concentração final e a concentração inicial?
Como é que a gente resolve isso? Vou pegar aqui uma outra folha para fazer com vocês, ó. Fazendo essa outra folha aqui de baixo. Para continuar aqui, ó. Você vai pegar essa relação aqui, concentração de R no tempo t sobre a concentração de R no tempo zero, vai ser igual ao quê? Veja que a base aqui do logaritmo é o número de Euler, vai ser igual a E elevado a menos 1,386, ok? Fazendo essa conta aqui, você vai encontrar que a concentração de R no tempo t, dividido pela concentração de R no tempo zero, né, inicial, vai ser igual a 0,25. É elevado, esse aqui dá 0,25. Pessoal, isso aqui corresponde a 25%. Ou seja, a concentração de R no tempo t, comparado com a concentração de R no tempo inicial, é em torno de 25%. Vamos interpretar esse resultado. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que eu parto de uma concentração, vamos supor, que eu parti de 100. Depois desse tempo de 80 minutos, ok? Depois de 80 minutos, eu vou ter 25% do que eu tinha inicialmente. Ou se eu partir de 100, eu vou ter então 25, vamos pensar em mols por litro. Se eu partir de 100 mols por litro, eu vou ter 25 mols por litro, ok? Então, eu posso também pensar assim, ó, que a concentração de R no tempo t, comparado com a inicial, é de 1/4. Porque 1/4 corresponde a 25%. Ou seja, depois de 80 minutos, eu vou ter 1/4 do que eu tinha inicialmente. Repito, se eu partir de, por exemplo, de 8, eu vou ter 2. 1/4 de 8 é 2, ok? É isso que a questão está me dizendo. Beleza? Muito bem. Vou falar agora para vocês sobre como é que calcula a meia-vida para uma reação de ordem zero. Vamos lembrar aqui para vocês, ó, uma reação de ordem zero tem a seguinte fórmula. Concentração no tempo t, né, é igual a menos K vezes T, mais a concentração no tempo zero. Isso aqui é uma reação de ordem zero, ok? De ordem zero. Ora, mais uma vez eu digo, o que é a meia-vida? A meia-vida é quando essa concentração for igual à metade dessa, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quando essa concentração aqui, R, for a metade dessa aqui, eu posso escrever assim, eu vou ter aqui um valor para um tempo de meia-vida, ok? Ora, então como é que eu trabalho com isso? Eu penso assim, ó. Eu vou pegar esse K, T meia-vida, e colocar nesse lado de cá. Fica K vezes o tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida vai ser igual a R0 menos R0 sobre 2, ok? Passei para cá só subtraindo. Só que, moçada, R0 menos R0 sobre 2 é como se fosse 1 menos 1 meio. E 1 menos a metade é a metade, né? Então, eu vou ter o seguinte, que K vezes o tempo de meia-vida vai ser igual a R0 sobre 2. Então, como é que calcula aqui o tempo de meia-vida? Se eu for isolar aqui, o tempo de meia-vida vai ser igual a R0 dividido por 2, que multiplica, ó, passo o K para cá multiplicando, 2K. Essa é a fórmula para calcular a meia-vida para uma reação de ordem zero, ok? Diferente da fórmula para calcular a meia-vida na reação de primeira ordem. Cada ordem vai ter uma meia-vida diferente, ok? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou fazer com vocês um exemplo aqui, ó. O exemplo é esse aqui, que diz que um reagente sofre reação de ordem zero, com a constante de 0,1 mols por litro, por minuto. E a concentração inicial é de 1,2 mols por litro. Determine a meia-vida. Ora, já viu que a fórmula para calcular a meia-vida, vamos lembrar aqui. Tempo de meia-vida para uma reação de ordem zero, acabamos de calcular que é como sendo R0 dividido por 2K. A gente acabou de mostrar isso aqui para vocês. Então, é só substituir o tempo de meia-vida, portanto, vai ser concentração inicial, ele fala que é 1,2, né? Dividido por 2 vezes K. E ele dá o valor de K, é 0,1, ok? Quando tu dividir 1,2 por esse produto aqui, que vai dar 0,2, tu vai ter um valor de tempo de meia-vida de 6 minutos. Ou seja, para essa reação aqui, depois de 6 minutos, a concentração vai estar metade da inicial. Por exemplo, se eu parto de 1,2, depois de 6 minutos, a concentração vai ser 0,6, beleza?
É a meia-vida para essa reação. Só que ele pergunta também assim, ó, qual será a concentração de A após 5 minutos? Aí tu vai ter que usar a fórmula, beleza? Qual é a fórmula? Concentração do reagente no tempo T é igual a menos K vezes T mais a concentração do reagente no tempo 0, ok? Por quê? Porque você já tem o valor de K, né? Ele dá aqui e dá a concentração inicial também. Então, vamos lá. Concentração no tempo T, no caso aqui, é 5 minutos, né? Vou colocar aqui 5 minutos. Vai ser igual a menos K, ou seja, menos 0,1 vezes o tempo, 5 minutos, mais a concentração inicial, que é 1,2. Ora, moçada, a concentração do R depois de 5 minutos, né? Vai ser, aqui no caso vai dar menos 0,5 mais 1,2. Isso vai ser igual a quanto? A 0,7. O quê? Mols por litro. Vamos ver se é coerente, moçada. Se isso é coerente, ó. Eu estou te dizendo que depois de 6 minutos, a tua concentração cai pela metade. Tu sai de 1,2 para 0,6. O que é que se espera? Que depois de 5 minutos, a tua concentração não tenha atingido aí da minha vida. E de fato não atingiu. Ó. Tu sai de 1,2 para 0,7 em 5 minutos. 5 minutos ainda não chegou na meia-vida. A meia-vida seria tu sair de 1,2 para 0,6 e demoraria 6 minutos. Então, de fato, o resultado está coerente. Depois de 5 minutos eu não cheguei na meia-vida ainda. Não cheguei na metade da concentração, beleza? Muito bem. Para continuar, eu vou demonstrar para vocês como é que calcula a meia-vida para uma reação de segunda ordem, ok? Vamos lembrar aqui para vocês a fórmula. Para uma reação de segunda ordem, tem 1 sobre a concentração no tempo T é igual a K vezes T mais 1 sobre a concentração no tempo 0. É a única forma onde o K é positivo. É a única forma onde a reta é uma reta crescente, não é isso? Repito novamente. Quando é que eu vou ter a meia-vida aqui? Quando essa concentração for a metade disso aqui. Então, eu posso escrever assim, ó. 1 sobre R0 sobre 2, ou seja, esse RT é a metade desse, vai ser igual a K, isso vai acontecer quando o tempo for o tempo de meia-vida, mais 1 sobre R no tempo 0. Moçada, 1 dividido por R0 sobre 2, repete a primeira e inverte a segunda multiplicando, eu vou ter que 2 sobre R0, ok? Vai ser igual a K vezes o tempo de meia-vida, mais 1 sobre R0. O que eu concluo aqui, pessoal? Eu concluo que o K vezes o tempo de meia-vida vai ser igual a esse menos esse. Vai ser igual a 2 sobre R0 menos 1 sobre R0. Ok? Ora, para concluir aqui, para encontrar a fórmula. O K vezes o tempo de meia-vida vai ser igual a 2 menos 1. Aqui o denominador é comum, né? Vai ser igual a 1 sobre R0. Então, o tempo de meia-vida aqui, para uma reação de segunda ordem, vai ser 1 dividido por K, que multiplica R0. Aqui seria uma nova fórmula para você encontrar meia-vida para uma reação de segunda ordem. São 3 fórmulas. Para a primeira ordem é 0,693 dividido por K, né? Já para a segunda ordem é R0 dividido por 2K, tá certo? E para a segunda ordem é 1 sobre K que multiplica R0. São 3 formas distintas, beleza? E para fechar aqui a aula, eu vou fazer mais um exemplo com vocês, trabalhando com um exemplo de primeira ordem, ok? Ó, que o exemplo fala assim, ó. Um fármaco é eliminado do sangue por uma reação de primeira ordem, com um tempo de meia-vida de 8 horas, ok? Tempo de meia-vida, vou colocar aqui, de 8 horas, ok? A dose inicial administrada é de 100 mg por litro. Moçada, isso aqui é muito importante no estudo da farmacocinética, porque você, quando toma um fármaco, tem que saber em quanto tempo ele vai ficar no seu organismo. Está dizendo aqui que o R0 é de 100 mg por litro, ok? Determine a constante de velocidade. Muito simples, que ele fala que é de primeira ordem, né?
Então, a constante vai ser igual ao tempo de meia-vida dividido por K. É só substituir. Constante vai ser igual ao tempo que ele fala que é de 8 horas, né? Dividido por K, que ele fala aqui que... deixa eu ver aqui. Estou fazendo besteira, na verdade. Ele quer que você determine a constante, né? Deixa eu só ver aqui. Espera ainda. Me confundi aqui. O tempo de meia-vida vai ser igual a 0,693 dividido por K, né? Então, a constante vai ser 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. É isso aqui que eu tenho que fazer, ok? Então, vamos lá. O K vai ser igual a 0,693 dividido pelo tempo aqui que ele fala que é 8 horas. Esse é o cálculo, ok? Fazendo essa conta, moçada, a gente vai encontrar um valor de 0,0866. Esse é o valor de K, ok? Confundi aqui no começo, mas corrigido. É assim. Então, ele faz a seguinte pergunta agora. Qual será a concentração do fármaco depois de 24 horas? Como é que a gente faz isso? Ó? Vou deixar aqui o K visível para vocês. O que a gente tem? A gente tem que a concentração do reagente no tempo T é igual a menos K vezes T. Não, besteira, estamos confundindo. É o logaritmo da concentração do reagente no tempo T é igual a menos K vezes T, mais o logaritmo da concentração no tempo 0, ok? O que nós temos aqui? Ele quer saber qual é a concentração depois de 24 horas, partindo dessa concentração inicial de 100 miligramas, ok? Então, o que você faz? Concentrar Ln da concentração do reagente depois de 100 minutos, né, que ele quer saber, vai ser igual a menos K vezes T. O K nós temos, está aqui calculado, ó, vou colocar aqui, menos 0,0866 vezes o tempo. Qual é o tempo que ele está me dando aqui? Depois de 24 horas. Tá vendo aqui, ó? 24 horas. Então, vezes 24, mais o Ln da concentração inicial. E quanto é? 100 miligramas. Então, Ln de 100. Ok? Então, escrevendo aqui, Ln da concentração depois de 100 minutos vai ser igual. Quando eu multiplicar isso aqui, moçada, eu vou encontrar um valor de menos 2,07. E o Ln de 100 é 4,605. Então, eu faço essa subtração. Ln da concentração no tempo de 100 minutos, né? Não, desculpe, depois de 24 horas, falando besteira aqui, viu? É 24 horas. Corrigir aqui, 24, 24, 24, ok? Vai ser igual. Quando eu faço a subtração aqui, eu vou ter um valor de 2,526. Então, como é que eu acho essa concentração, moçada? Concentração de R depois de 24 horas vai ser E elevado a esse aqui, ó, 2,526, ok? E calculando esse valor, você vai encontrar o valor de 12,50. No caso aqui, a unidade aqui é em miligramas por litro. Miligramas por litro. Vamos ver se está coerente isso, moçada. Vamos ver, ó. O que que você observa aqui? Ele está dizendo que a meia-vida é de 8 horas. Ou seja, se eu estou partindo de 100, depois de 8 horas, quanto é que eu tenho? Eu vou ter 50. Se eu estou partindo de 100, depois da primeira meia-vida, eu vou ter 50, certo? Então, imagina agora a segunda vida, a segunda meia-vida, depois de mais 8 horas. Eu estou partindo de 100, vou para 50 na primeira meia-vida, né? Eu estou indo de 100. Primeira meia-vida, vou para 50. Segunda meia-vida, vou para 25. Só que aqui foi 8 horas, aqui foi 8 horas. Foram 16 horas, não é isso? Ou seja, depois de 24 horas, seria 8 mais 8 mais 8, né? Eu teria aproximadamente quanto? 12,5. Porque eu saio de 25, eu vou para 12,5. Eu poderia fazer o cálculo só por aqui, ó. Primeira meia-vida, 8. Eu saio de 100 para 50. Segunda meia-vida, eu saio de 50 para 25, né? Terceira meia-vida, eu saio de 25 para 12,5.
Tá aqui, 12,5, ok? 24 horas são 3,5 vidas. A gente poderia fazer pensando assim, mas eu quis fazer usando a fórmula para você ver como é que faz, tá bom? A gente calcula o valor de K e encontra aqui a meia vida. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Vou passar para vocês mais uma lista de exercícios para vocês fazerem e me entregar na próxima aula, tá bom? Um forte abraço a todos.